I believe our future depends powerfully on how well we understand this cosmos in which we float like a mote of dust in the morning sky. Nas fronteiras do infinito. Gente, o Fronteira por vezes vai longe nos confins do universo. Explorar estrelas, buracos negros, estrelas de nêutrons. Tem dias que as nossas jornadas transitam pelo limite do conhecimento humano em termos cosmológicos, porque aqui nós discutimos novos corpos celestes ou novas formas de interpretar o nosso universo. Mas hoje a nossa discussão será também sobre as fronteiras do conhecimento atual, mas de forma um pouco, digamos, geograficamente mais próxima. Nós vamos trazer um papo aqui sobre o cultivo em solo lunar e questões relacionadas às diferentes temperaturas nas diferentes camadas do nosso Sol. Confesso que achei essa pesquisa do cultivo em solo lunar particularmente interessante, dado os spin-offs possíveis que ela pode trazer para o cultivo aqui na Terra, em solo. Mas cuidado com os spoilers, hein, Marco? Afinal, nós iniciaremos nosso papo com o astro-rei do nosso sistema solar. Precisamente, Rodrigo. Cara, existe uma pergunta que incomoda astrofísicos há mais ou menos uns 80 anos. E ela parece simples até você parar para pensar de verdade no assunto. Por que a atmosfera do Sol é centenas de vezes mais quente que a própria superfície da estrela? Fisicamente, isso não deveria acontecer. Pense você, ouvinte, se você se afasta de uma fogueira, você sente menos ou mais calor? Como que você responde essa pergunta? Uma pergunta clássica boa para um tempo de festa julina, hein, Marco? E é exatamente esse absurdo que a coroa solar representa. A fotosfera, a camada que enxergamos como o disco do Sol, fica em torno de 5.500 graus Celsius. Alguns milhares de quilômetros acima dela, temos a coroa, que ultrapassa 550 milhões de graus Celsius. Não é uma diferença sutil, é uma inversão completa da lógica térmica que qualquer pessoa pensaria intuitivamente. Pois é, durante décadas, a explicação favorita girou em torno de elétrons, íons, campos magnéticos e ondas de plasma. Esses são os suspeitos de sempre da física solar. Esses elementos transportam e dissipam energia pela atmosfera do Sol e ainda são peça central de qualquer modelo sério sobre o tema. Só que agora entra um personagem que praticamente ninguém convidou para a investigação: a poeira. Poeira cósmica, minúsculos grãos flutuando pelo sistema solar, que um grupo liderado por Syed Ayaz, da Universidade do Alabama, em Huntsville, agora coloca como o centro de um novo estudo publicado em 1º de julho de 2026 na revista The Astrophysical Journal. E aqui está o motivo pelo qual isso soa estranho à primeira vista. A poeira não deveria nem existir próximo do Sol. As temperaturas ali são tão extremas que qualquer grão seria vaporizado quase que instantaneamente. Por essa razão, nenhuma sonda solar jamais foi equipada com um detector dedicado a medir poeira. Ninguém achava que valeria a pena gastar recursos para procurar esse tipo de corpo celeste. A Parker Solar Probe da NASA também não tem esse instrumento. E mesmo assim foi ela que revelou a pista. A Parker é a espaçonave que chegou mais perto do Sol. A uma distância de 6,1 milhões de quilômetros da coroa, nenhuma outra chegou tão perto. Pode até parecer muito, mas se você lembrar, a Terra está a 150 milhões de quilômetros de distância. A bordo dela existe um conjunto de antenas e magnetômetros chamado Experimento Fields, projetado para medir campos eletromagnéticos e emissões de rádio dentro da coroa. E foi aí que a equipe começou a notar algo fora do padrão: picos inesperados de tensão elétrica, sinais que não se encaixavam nos modelos tradicionais do comportamento do plasma solar. A princípio, esses picos eram só ruído incômodo nos dados. Até algum curioso perguntar: e se não forem ruídos? E a resposta que a equipe de Ayaz chegou foi tão simples quanto reveladora. Cada pico é a assinatura de um grão de poeira se chocando contra a sonda em velocidade altíssima e se vaporizando instantaneamente, criando então uma pequena nuvem de partículas carregadas. Ou seja, a Parker não foi projetada para caçar poeira, mas acabou funcionando como um alvo involuntário, registrando cada impacto como uma variação elétrica. E o número desses impactos surpreendeu os próprios pesquisadores. Havia muito mais poeira sobrevivendo perto do Sol do que qualquer modelo previa.
Só que a história não termina com esse ok, a poeira tá ali. O ponto central do estudo é outro. Afinal, será que essa poeira apenas atravessa o ambiente sem consequência? Ou ela participa ativamente de como a energia se transforma em calor? E é essa pergunta que muda tudo. Segundo o modelo proposto, os grãos de poeira acumulam carga eletrostática ao interagir com um ambiente extremamente energético da coroa. Essa carga entra em contato direto com o campo eletromagnético que o vento solar carrega para fora do Sol, e essa interação pode alterar o comportamento das ondas de Alfvén, que são o principal mecanismo de transporte de energia através do plasma coronal. Neste ponto, a equipe descreve dois efeitos que competem entre si, quase como duas forças puxando em direções opostas. Primeiro, existe a massa da poeira. Mesmo grãos microscópicos adicionam inércia ao plasma, e isso funciona quase como um lastro, permitindo que a energia das ondas de Alfvén viaje mais fundo pela coroa antes de se dissipar. E segundo, existe a carga elétrica desses mesmos grãos, que faz o oposto, intensificando a interação entre partículas carregadas. As ondas de Alfvén e o campo eletromagnético, concentrando a liberação de energia em pontos específicos, de forma muito mais localizada. A massa empurra a energia para mais longe. A carga elétrica trava a energia em um ponto e converte em calor ali mesmo. Dependendo de qual efeito predomina em determinada região da coroa, você tem um resultado térmico completamente diferente, ouvinte. E é exatamente esse equilíbrio entre a inércia da massa e a intensidade de carga que pode explicar por que certas áreas da coroa aquecem de forma muito mais dramática que outras. Algo que os modelos anteriores, baseados só em elétrons e campos magnéticos, não foram projetados para reproduzir com precisão satisfatória. E aí, ouvinte, vale a pena abrir um parênteses sobre onde vem essa poeira. Porque ela não nasce no Sol. Ela é uma poeira interplanetária, resíduo de cometas e de colisões entre asteroides que ficam espalhadas no plano do Sistema Solar há bilhões de anos. Parte dela cai lentamente em direção ao Sol, puxada pela alta gravidade, até chegar bem mais perto do que qualquer um esperava. Esse fenômeno já era conhecido em outro contexto, a luz zodiacal. Aquele brilho tênue e visível pouco antes do amanhecer ou logo depois do pôr do sol, causado pela luz solar refletindo nessa mesma poeira interplanetária. Só que ninguém havia conectado esse pó difuso, quase decorativo no céu noturno, a um dos maiores mistérios da física solar. E é essa conexão que o estudo de Ayaz propõe, no qual o mesmo material que produz um brilho suave no céu terrestre pode estar simultaneamente ajudando a decidir onde a coroa do Sol concentra sua temperatura mais extrema. O próprio Ayaz resume a questão de um jeito mais direto. Estaria a poeira simplesmente de passagem ou ela participa ativamente da conversão de energia eletromagnética em calor e movimento dentro do vento solar? Essa pergunta, segundo ele, ainda está em aberto e é o próximo alvo natural da pesquisa. E responder isso vai exigir algo que nenhuma sonda solar tem hoje, que é um detector de poeiras dedicado. A equipe já defende que futuras missões espaciais precisam já incorporar esse instrumento, capaz de medir diretamente tamanho, velocidade, composição e carga elétrica dos grãos nas proximidades do Sol, em vez de depender de sinais indiretos captados ao acaso. Essa proposta muda a cara do projeto de engenharia das próximas sondas solares. Um componente que até pouco tempo atrás nem era considerado por parecer irrelevante. Agora pode se tornar prioridade nos designs. E há uma razão prática forte para levar isso a sério. Entender o aquecimento da coroa está diretamente ligado a prever o clima espacial, ejeções de massa coronal, tempestades geomagnéticas, tudo aquilo que pode afetar satélites, redes elétricas e sistema de comunicação aqui na Terra. O vento solar, esse fluxo constante de partículas carregadas que escapa da coroa e se espalha pelo sistema solar, nasce diretamente desses processos de aquecimento. Se a poeira influencia como a energia se deposita na coroa, ela pode estar, por tabela, influenciando a velocidade e a densidade do próprio vento solar, que chega até a magnetosfera terrestre. O que chama a atenção nesse resultado é, para além, claro, da conclusão que chegaram, está na engenhosidade da mente do cientista, que jamais deve descartar diferentes possibilidades. Obviamente, sempre balizada pelo método científico, mas nunca fechado para o que está além do campo de visão. Isso é bastante comum na história da ciência.
Grandes achados frequentemente nascem de instrumentos usados para um propósito e que acabam revelando outro completamente distinto, simplesmente porque alguém decidiu prestar atenção onde os dados pareciam não fazer sentido. Do ponto de vista teórico, ainda falta separar com precisão o peso da massa dos grãos e o peso da carga elétrica dentro dos modelos matemáticos da coroa. Os dois efeitos atuam ao mesmo tempo, e isolar a contribuição exata de cada um é um problema consideravelmente mais difícil do que simplesmente provar que a poeira importa. Os próprios autores tratam essa proposta como um ponto de partida, não como a resposta final. Confirmação virá de fato a depender das observações futuras, feitas com instrumentos criados especificamente para medir poeira. E há uma consequência quase certa disso, que é a que outros grupos de pesquisas devem voltar a dados antigos coletados por missões anteriores, procurando sinais parecidos de colisões de poeira que passaram despercebidos, justamente porque até então, nesse estudo, não havia hipótese nenhuma que os explicasse. É provável que nos próximos anos surjam simulações computacionais mais acuradas, testando diferentes proporções entre massa e carga elétrica dos grãos, tentando prever com mais exatidão como isso se traduz na distribuição de temperatura lá dentro da coroa estelar. Se tem uma coisa que essa história de poeira solar deixa clara, é que os detalhes pequenos, os que ninguém pensou em medir, acabam sendo justamente os que decidem se um sistema funciona ou não. E é engraçado como esse princípio aparece de novo quando a gente sai da coroa solar e desce, literalmente para o solo da Lua, onde o problema não é calor demais, é nutriente de menos. E cara, esse é um problema bem concreto, porque sabemos que um dos sonhos humanos é o de desbravar o espaço sideral. Exatamente, Marco. Todo fã de Star Trek, Guia do Mochileiro das Galáxias e tantos outros mundos da cultura pop olha para o céu e imagina como seria a vida nesses ambientes de extrema dificuldade. Mas se quisermos ir de fato um dia para lá, precisamos pensar em como lidamos com os pequenos detalhes cotidianos da manutenção da vida. Se a humanidade quiser um dia viver na Lua e não apenas visitá-la por alguns dias, vai precisar produzir comida por lá. E ao olharmos para esse problema com atenção, um dos principais obstáculos pode ser o próprio solo. O regolito lunar, essa poeira cinzenta que cobre toda a superfície, não tem matéria orgânica nenhuma e praticamente não contém compostos de nitrogênio, que é exatamente o que as plantas precisam para crescer. Quem tem uma hortinha em casa ou é mãe ou pai de planta, sabe que esses detalhes são importantes. Some isso ao fato da Lua não ter atmosfera relevante, quase inexistente. Qualquer ar disponível para um agricultor lunar teria que vir de dentro de um habitat selado e pressurizado. E o nitrogênio usado nesse ar provavelmente teria que ser trazido da Terra ou então produzido no próprio local, porque simplesmente não existe reserva natural dele para se usar. E é exatamente nesse ponto que entra uma solução que parece simples demais para funcionar, mas que funciona. A equipe da Universidade de Tohoku, em parceria com a JAXA, a Agência Espacial Japonesa, desenvolveu um dispositivo compacto de plasma que retira nitrogênio do próprio ar do habitat, ou seja, do ar que já teria sido levado da Terra, através das naves, para os ambientes de convívio e, quem sabe, cultivo. O dispositivo faz o seguinte: ele converte esse nitrogênio em um gás chamado pentóxido de dinitrogênio. Mas atenção, consumindo menos de 100 watts de potência, o que é uma quantidade de energia relativamente pequena para esse tipo de processo. Quando esse gás é dissolvido em água, ele forma nitrato, o nutriente que as plantas realmente absorvem, e faz isso com eficiência de conversão próxima de 100%. Ou seja, em vez de transportar fertilizante por 400 mil quilômetros através do espaço, o que seria caro e logisticamente complicado, os agricultores lunares poderiam simplesmente reciclar o nitrogênio que já está circulando ao redor deles, dentro do próprio habitat, e transformá-lo no fertilizante exato de que as plantas precisam para crescer. E a equipe não simplesmente teorizou isso tudo. Após o processo que descrevemos, eles pegaram e aplicaram essa água rica em nitrato a um simulador de regolito lunar e então usaram esse solo artificial para cultivar mudas de arroz. Os resultados foram além do esperado.
porque o regolito lunar é naturalmente bastante alcalino, e essa água tratada reduziu o pH do solo de 9,09 para 6,76, um valor bem mais favorável ao cultivo. Essa única mudança de pH desencadeou uma cascata de efeitos positivos. Ela liberou cálcio, magnésio e potássio que estavam quimicamente presos dentro do regolito, indisponíveis para as plantas, e ao mesmo tempo suprimiu íons de alumínio, que normalmente prejudicam o desenvolvimento das raízes. 3 meses depois da semeadura, o arroz cultivado nesse solo tratado já apresentava um crescimento significativamente mais vigoroso do que o arroz irrigado apenas com água comum. E no 4º mês, as plantas já tinham alcançado a fase de espigamento, que é justamente quando o arroz começa a formar os grãos. E ainda teve uma surpresa extra. Quando o gás foi pulverizado diretamente sobre as folhas das plantas, ele ativou vias hormonais ligadas à resistência a doenças e à imunidade geral do arroz. Ao mesmo tempo, o tratamento manteve os caules mais curtos e mais robustos. Isso importa especialmente no contexto lunar, porque em baixa gravidade as plantas tendem a se alongar mais, o que deixa a estrutura mais pesada na parte de cima e frágil na base. Caules mais curtos e resistentes resolvem justamente esse ponto fraco que poderia comprometer uma plantação inteira na Lua. Toshiro Kaneko, que liderou a pesquisa, faz questão de destacar que os benefícios não ficam restritos à Lua. Como todo o processo funciona a partir da eletricidade e não de combustíveis fósseis, a mesma tecnologia pode oferecer uma forma mais limpa de produzir fertilizante nitrogenado aqui mesmo na Terra. Isso evitaria boa parte da pegada de carbono associada à produção convencional de amônia, que hoje é um processo industrial pesado, consumidor de energia e responsável por uma fatia relevante das emissões ligadas à agricultura global. No final das contas, esse Fronteiras de hoje trouxe 2 exemplos de como detalhes que pareciam irrelevantes acabam se revelando decisivos num contexto geral. Um grão de poeira quase invisível, ajudando a explicar por que a coroa do Sol é milhões de vezes mais quente que a sua superfície, e um gás simples, extraído do próprio ar de um ambiente comum, potencialmente resolvendo o problema de alimentar seres humanos e eventualmente outros animais a 400 mil quilômetros de casa. E as duas histórias seguem uma lógica parecida, que é a de reaproveitar o que já está disponível em vez de se depender de novas soluções complexas trazidas de fora. No Sol é a própria dinâmica do vento solar interagindo com a poeira que já circula por ali. Na Lua é o próprio ar do habitat sendo transformado em fertilizante sem precisar de carga extra vinda da Terra. E em ambos os casos, o que começou com uma curiosidade científica específica sobre a física da coroa solar ou sobre a agricultura lunar, termina abrindo portas para aplicações bem mais próximas do nosso dia a dia, seja repensando o design de futuras sondas espaciais, seja oferecendo uma forma mais limpa de produzir fertilizantes aqui no nosso planeta. Por hoje é isso que a gente tinha para trazer nos Fronteiras de hoje. 2 descobertas que mostram como entender o espaço das camadas mais quentes do Sol até a poeira cinzenta da Lua. E como tudo isso nos ensina a entender melhor a nossa própria Terra. Você acabou de ouvir o Centauricast Entre as Estrelas.